Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo com Mariane Ferreira, com Juliana Paiva, comigo, Felipe Bellini. E a gente quer falar sobre avaliação. E aí, como é que você está avaliando o seu aluno? Como é que eu posso fazer uma avaliação que contemple ao máximo as possibilidades do meu aluno, que eu consiga investigar esse aluno? A avaliação é prova, mas é muito mais que prova, né? E eu acho que todo mundo que está assistindo, inclusive, em um determinado momento sofreu com uma prova ou com um professor muito barra pesada. Sim. Porque eu acho até que faz parte da formação, mas também porque existe um fetichismo com prova. Tô errado. Eu tinha um professor e um colega depois que dizia assim, na minha turma ninguém tira 10. Mas não dou 10 nunca. Sim, eu tive um professor de português na época que ele era assim, ninguém tira 10 comigo. Era um orgulho, não é que ele tinha. Eu já tenho um pensamento bem diferente com relação à avaliação. Eu queria que todo mundo tirasse 10. Porque é a prova de que ele atingiu o sucesso. Quando o aluno, ele não é satisfatório, né, a pontuação dele, eu faço a reflexão. Onde eu errei para esse aluno não tirar 10? Porque eu acho que, na minha visão, né, a avaliação, ela tem que ser para o aluno tirar 10. Que está dentro, se ele tira 10, a avaliação serve para você avaliar quantos dos objetivos que a gente propõe foram atingidos. Então, quando a gente prepara uma avaliação, a gente leva em consideração os objetivos que foram trabalhados. Então, quando eu vejo, né, quando o aluno tira 10, e agora está recente, o aluno tira 10 na disciplina de bioquímica, né, que antes não tinha, né, eu fico muito satisfeita, mas realmente é um momento assim de tensão para o aluno, porque é um momento em que ele, a todo tempo, no modelo, né, de exposição tradicional, é um momento em que ele, a todo momento ele recebe a informação, não é? E aí é na prova que ele é o contrário. A informação sai dele e vai para a prova, né? Então, realmente é desafiador. Para o aluno é tenso. Então, é ali que ele mede quanto sabe, né? Quanto absorveu. Eu tive provas no passado, até na universidade mesmo, que os professores tinham ideia de que quanto mais você mostrasse que sabia, mais você pontuava. Então, eu tinha questões que eram páginas. E hoje em dia eu vejo que é a tendência do contrário, do professor limitar o tamanho da resposta para o aluno dar... em poucas palavras, conseguir falar aquilo que precisa. Ele não precisa mostrar um mundo de conhecimento, ele precisa mostrar que ele entendeu o que foi pedido na questão. E esse lance de prova sempre foi uma situação complicada, né? Porque ele sempre fica ansioso, com medo, meu Deus, professor, como é o tipo de prova desse professor? Como é o tipo de avaliação desse professor? Eu já tive outros professores até na universidade também, que ele tinha que escrever a resposta exatamente do jeito que ele queria. Sendo que você pode responder a mesma coisa de diferentes formas. Então, assim, esse lance a questão da avaliação é uma questão bem bloqueadora de interesse de aluno, de terrorismo, de ansiedade, de ruelinha, de choro. É um assunto tão sério, porque em nenhum momento no mundo algo tem que te fazer chorar, que não seja perdendo um parente, que não seja algo trágico. Você só chora por coisas trágicas. Como é que pode ser o teu momento de avaliação trágico? Isso é uma coisa de se refletir. Existem diferentes tipos de avaliação, em geral, quando você está fazendo uma didática ou fazendo um curso. A gente tem de introdução a ideia da avaliação somativa, avaliação formativa. Então, eu tenho as avaliações que pontuam diretamente, eu tenho a avaliação que tenta construir. E quando você observa as provas tradicionais mesmo, elas têm mudado drasticamente. Um conceito simples é o Enem. Olha só o que eram os vestibulares 20 anos atrás, olha o Enem hoje. Cada questão do Enem ensina um conteúdo novo para o aluno. Cada questão do Enem experiencia e narra. Então, existe uma proposta no objeto de que aquela prova não seja apenas uma prova, mas também uma construção de conhecimento. Que, na verdade, a avaliação é um momento didático. Claro. Não é? Então, ele precisa também construir, né? Além de avaliar. E é nesse momento que você pode passar vários elementos, né? E o pessoal fala muito das minhas provas, né?
que eu sempre trabalho algumas contextualizações para que o aluno, mais uma vez, entenda que esse conceito está presente no dia a dia dele, está presente em fenômenos que acontecem no cotidiano, no dia a dia dele. E a gente tem que se aproveitar disso, porque a avaliação escrita tradicional, a gente tem certeza que o aluno está prestando atenção. A gente tem que fazer. Se tu não prestou atenção, está prestando atenção ali agora, é uma construção. Mas a verdade é que a avaliação formal, a semana de provas na escola, por exemplo, não é mais considerado de eletivo. Se tu quer ter semana de prova, entenda que você vai trabalhar uma semana a mais ou 4 semanas a mais, dependendo da tua escola. Por quê? Ela tem que ser integrada ao currículo. A avaliação agora, ela não é só a prova, e a gente vê diferentes formas de se manifestar isso. Uma é que muitos municípios se adaptaram de que forma? Agora não é só prova escrita. A gente tem a prova escrita, tem o trabalho. Outros colocam prova escrita, trabalho e participação. Mas eu acho que isso ainda é um troncamento, sabia? Porque existem diferentes tipos de avaliação. Em termos de instrumentos avaliativos. Agora, existe a proposta de você entender que todas as tuas aulas são uma avaliação. E se você faz um acompanhamento, você tem uma construção bárbara de um documento que realmente avalia esse aluno para além do evento prova. Quando você fala em avaliação, né? Porque, na verdade, a avaliação é o desfecho final da obra, que é o seu planejamento, a sua aula, né? E essa avaliação, ela não necessariamente pode acontecer apenas no final, como na maioria das vezes acontece, né? Então, além da somativa e formativa, nós temos a diagnóstica, que é o levantamento dos conhecimentos. Quanto do conhecimento o aluno já retém, porque ele não é essa tábua rasa. Ele tem muito conhecimento, porque as informações estão disponíveis. Ele tem até informações muito mais do que eu em determinadas outras áreas, né? Então, a gente precisa também fazer essa avaliação, e eu geralmente tento fazer um pouco dessa avaliação inicial, diagnóstica. Então, nas ações que a gente desenvolve nas escolas, a gente sempre faz um primeiro momento de levantamento de conhecimentos prévios, né? Uma avaliação realmente diagnóstica. Quanto o aluno sabe sobre aquele conteúdo, né? Quais concepções alternativas? Então, nesse momento, você também identifica as concepções alternativas que os alunos possuem, para você poder desmistificar, poder mudar erros conceituais. Então, a avaliação diagnóstica é muito importante no planejamento de uma atividade em sala de aula. Com certeza. Então, e aí a gente vê o nível da turma também. Compreender. Eu gosto muito da semana de acolhimento. Porque quando você tem uma semana de acolhimento ou várias semanas de acolhimento, que você vai recebendo, você vai compreendendo quem que é aquele público, não apenas questão de conteúdo, mas de onde ele vem, para onde ele vai, o que ele gosta de fazer, quais são os interesses, teu planejamento se modifica para conseguir dialogar de fato com aquelas pessoas. O diagnóstico deixa de ser apenas a retenção de conteúdo aplicada, mas também as possibilidades de falar além das intervenções. Eu trabalho numa escola sensacional, se chama Isabel Gondim. E nessa escola a gente tem uma equipe reduzida, obviamente, porque não existe equipe grande no estado, mas a gente consegue ver quais são os alunos com problema, e daí a gente consegue dar aula de reforço, a gente consegue fazer o acompanhamento de desenvolvimento. Alunos muito fracos em matemática, então no início do ano tem um reforço extra de matemática, troca-se algumas aulas, é uma escola integral, para eles terem esse reforço de matemática para conseguirem acompanhar. Mas eu sei que isso é desafiador e eu sei que isso é raro, você ter essas possibilidades com as escolas e a carga horária do professor também, né? Porque se a gente for pensar numa avaliação mais completa, ela vai exigir tempo de preparo, e tempo para aplicar, e tempo para corrigir e contabilizar isso. Então, assim, o ideal é que o professor consiga abranger, abarcar a maior
a maior quantidade de habilidades que o aluno precisa desenvolver. Tipo, eu quero que o aluno desenvolva essa e essa habilidade. Então, eu tenho que tentar, na minha avaliação, utilizar diferentes estratégias para que esse intervalo de habilidades e de feedback dos alunos, de diferentes alunos, seja abarcado na minha avaliação. Porque, às vezes, uma prova teórica de marcar ou discursiva, ela não vai conseguir me trazer a reflexão de toda a turma. Vai ter algum aluno ali que não vai se adaptar bem àquele tipo de avaliação. E aí quer dizer que ele não aprendeu? Excelente. Não necessariamente. Não. E aí, com relação a essa avaliação sumativa, que geralmente a gente faz no final do módulo, a meu ver, tem uma grande fragilidade, né? Que é o seguinte, a gente só consegue perceber se o aluno entendeu no final. E não tem como intervir. Não tem mais tempo para trabalhar esse conteúdo, acabou. Excepcional, Ele passou para um outro módulo, então é algo assim surreal, ou seja, eu vou trabalhar um conteúdo que é a metodologia ativa, né, as estratégias diferentes, faz com que eu consiga perceber as fragilidades, as dificuldades do aluno durante o processo. Por isso que a avaliação do processo, né, formativa, ela também é essencial. Hoje existe uma grande resistência dessa avaliação formativa do processo, né, que pode ser conhecida como continuada também. Continuada, né? a avaliação contínua, exatamente. Que você está avaliando as habilidades, você está avaliando o processo em si, né? E aí você percebe quais são as fragilidades, quais são os limites do meu aluno, o que ele compreendeu, o que ele não compreendeu. E aí o professor reflexivo vai avaliar isso e vai tentar novas estratégias para suprir essa deficiência do aluno. O que a gente não faz se tiver só apenas uma única avaliação. Mas você sabe que existe algo que a gente pode reforçar. Por exemplo, quando o professor monta um plano de aula, lá tem a avaliação. Lá tem qualquer atividade, aquilo lá já é uma avaliação. Outra, a avaliação não é só prova. Então eu tenho o seminário, eu tenho a tua observação, o que você observa e o que você analisa do aluno ali no movimento, na narrativa. Você tem as composições, você tem os debates, tem diferentes gêneros que funcionam de avaliação e que podem ser aplicados, mas que você precisa entender, antes de tudo, que eles são avaliação. Porque se você tratar como se fosse só uma atividade, só um momento, você não reconhece que ali é uma prova de que você está sendo bem sucedido ou mal sucedido no ato de ensinar. O que a Juliana falou é realmente uma questão importante. Quando você deixa para realmente avaliar o seu aluno só no final do semestre, você não tem mais o que fazer. Acabou. Então, uma coisa que eu vi num documentário sobre escolas é que você tem a reunião de conselho, né, com todos os professores, com os alunos. Você tem a reunião com os professores para falar sobre cada aluno, né, que você normalmente pode fazer no meio e no final do ano. Então, se você fizer, por exemplo, no caso do professor da universidade, uma avaliação no meio do semestre, de modo que você conseguisse dar uma avaliação parcial dos alunos e saber qual aluno que está precisando ser puxado a orelha, ou conversar, ou passar uma tarefa extra sobre o conteúdo, você pode reverter uma situação antes que o semestre acabe, né? Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, tem muitos colegas que são contra passar atividades extras para alunos. Por quê? Que eu não vou dar uma chance do aluno estudar de novo, fazer uma prática de novo, se ele aceita fazer e se ele fracassou na primeira, sabe? Existem resistências, uma oportunidade que eu dei para um, eu tenho que dar para todos. Mas se um aluno eu sei que tem o conhecimento e o outro eu preciso avaliar de novo, ou testar de novo, teste de novo. Não custa. E nessa questão tem a ver, nós temos alunos, os alunos não são iguais. Claro. Né? E a avaliação é única. Exato. Então, muitas vezes, esse aluno que não teve sucesso, não quer dizer que ele não saiba. Talvez ele saiba mais do que aquele outro que teve sucesso. Mas o momento da avaliação ele não estava bem. A forma de se expressar. A forma de se expressar, entendeu? Então, por que não dar realmente essa segunda chance a ele? Por que a prova ser tão temida? Eu acho que a gente tem que desmistificar essa questão de avaliação.
né, com os nossos alunos e os professores. Né? Por exemplo, eu pensar na disciplina de bioquímica ou de anatomia, que tem muito conteúdo, né? E você sintetizar isso, no caso do semestre, em 3 provas, é muito pesado. Eu estou pagando bioquímica metabólica agora, né, com a professora Fernanda. E ela, como ela sabe do conteúdo monstro que tem a disciplina, ela tenta fazer avaliações a mais curto prazo, para deixar o conteúdo mais dividido e o aluno ir absorvendo isso aos poucos, e não concentrando em 3 grandes módulos que o aluno vai ficar estudando loucamente e talvez não retenha nem 10% daquilo. E as tecnologias estão aí para ajudar. Se você é do tipo que precisa de uma prova, usa os aplicativos, o Kahoot, o Socrative. Tu vai lá, questionáriozinho de 5 questões agora no final da prova, os alunos leem, marcam, gastou 10 minutinhos da tua aula. Tu tem ali o exercício de fixação em conjunto com uma avaliação que você tem o resultado. Eu tive um aluno chamado Salomão, querido, e ele era o terror da escola. Assim, não porque ele era um mau aluno, é porque a gente não conseguia ver que ele era um bom aluno. Então ele era hiperativo, completamente, só queria jogar futebol, ele não conseguia assistir a aula, ele ficava assim. E um dia eu me estressei com o Salomão, eu falei, porra, Salomão, que é isso? Tu não presta atenção, tu não para, tu não escreve a prova dele em branco. E eu tinha acabado de chegar na escola, então eu fui mais babaca. Só que eu levei ele pra sala dos professores, falei, fica aí na sala dos professores. Quando eu cheguei na sala dos professores, eu falei, o que que tá acontecendo? Não, professor, eu sei tudo. E ele descreveu o conteúdo e usou os exemplos com outras possibilidades. Ele falou em inglês ali. Dele, eu só não sei escrever. E eu fico imaginando assim, pô, o Salomão, a gente tava sozinho, eu consegui conversar com o Salomão e eu consegui entender aquele momento ali que o Salomão tava tendo. E quantos outros... A gente não tem essa oportunidade. Exatamente. É claro que o Salomão, ele, por diferentes dificuldades, ele talvez não seja aprovado naquele ano. Ele reprove por outras habilidades. Ele precisa desenvolver a escrita. Agora, entender que ele não teve aprendizagem é uma loucura, sabe? E eu acho que essas avaliações são muito cruéis. Não sou contra, sou a favor de prova. Inclusive a prova formal também. Mas saber ver o aluno é muito mais importante do que um documento pontual. E outra coisa sobre a avaliação, que eu na nossa disciplina de bioquímica, a gente viu muito, né? E trabalha muito isso. Muitas vezes o professor passa o conteúdo, né? Os conceitos, né? E na prova não cobra os conceitos apenas. Cobra a relação desses conceitos com várias situações, seja ambiental, seja de saúde, no caso da bioquímica. Só que o aluno ele não está preparado para esse nível de compreensão, porque ele só viu o conceito. E alguns exemplos soltos que o professor exemplifica, né, contextualiza, mas ele não consegue ainda fazer essa associação. Com o uso das metodologias, né, inclusive que a gente utiliza em sala de aula, que a gente aplica um momento online de conceitos básicos, conceitos que a gente vai utilizar, e na sala de aula a gente aplica. Então lá estão questões contextualizadas com o ambiente, contextualizadas com saúde, tecnologias, né? Então quando o aluno vai para a prova, ele já foi, a habilidade, o treinamento de ler uma questão contextualizada já foi realizado. Quando ele chega na prova, por isso que aumentou os 10. Claro. Porque ele já veio com a mente, o processo já foi trabalhado. Então é isso talvez que aconteça nas avaliações, ou seja, o professor expõe o conceito, o aluno, os conteúdos, né? O aluno compreende, eu compreendi, ok, entendi tudo, sei o que é. Mas não atestar. Isolado. Só que ele não sabe aplicar esse conceito. Entendeu? A análise de dados. Então, a gente não quer o aluno que só tenha conceito, a gente quer o aluno que aplique esse conceito. Então, como a gente quer avaliar isso? Justo. E aí, muitas vezes a prova... Tem até uma frase que eu vi uma vez numa rede social, que é assim, você não é as suas notas. Você não é as suas notas. Então, exatamente por haver uma discrepância entre o aprendizado e o quão efetiva é a avaliação.
Até porque a nota, né, é o momento que você está vivendo ali, aquele mês, aquele ano mesmo. Agora, a tua vida se constitui de diferentes eventos, de diferentes aprendizagens e de uma aplicação contextualizada. Só que o sistema tradicional, né, que vem mudando, graças a Deus, ele destaca muito a questão das notas, né? Se você é um bom aluno, você só tira 10. Se você é um aluno ruim, né, e aí aquele aluno ele acaba sendo marginalizado e estereótipos são atribuídos, né? Tem toda uma questão de autoestima também que é associada a essa questão da avaliação. Eu acho que em parte da avaliação, um conceito legal é dizer que você aprende da melhor maneira para você aprender. Então, se eu gosto de fazer quiz, faça quiz. Se eu gosto de ver filme para aprender determinado conteúdo, veja filme. Se eu gosto de experienciar, experimente. O grande papel da escola e do professor avaliador é diversificar ao máximo para que a pessoa possa passar por diferentes maneiras de aprendizagem e ser avaliada em diferentes maneiras de aprendizagem. Porque talvez a prova que te deu um 10 não seja suficiente para o teu mercado de trabalho, onde você tem que vivenciar, aplicar, ter interferência de outras pessoas, se relacionar. E o que a gente muitas vezes encontra é que alunos que só tiram 10, alunos 9, 10, não é? Não se adaptam ao mercado de trabalho, porque não tiveram as relações interpessoais bem consolidadas. Esse lado... Chegam com muitas certezas também, né? Tipo, prezaram muito pelo cognitivo, pelo conceito. E as relações interpessoais, as relações foram colocadas, né, à margem. E acaba que no mundo profissional, no mercado de trabalho, isso é bem forte no que é exigido, né? Como eu consigo me relacionar, como eu consigo respeitar, né, a opinião e ter o meu argumento também. Essa relação, né? É só a gente observar os expoentes de empresários ou pessoas de sucesso. São sempre pessoas que conseguem aplicar o técnico à prática, mas que conseguem juntar outros personagens, ouvir outros personagens para fazer funcionar um projeto, seja o que for. Você acaba se tornando um profissional incompleto, né? Você acaba tendo só uma coleção de conceitos e aí quando o mercado exige uma coisa muito mais completa, aplicada, e essa questão do relacionamento interpessoal é um divisor de águas. Ninguém trabalha sozinho. Por outro Se lado, você não sabe compartilhar, trabalhar em conjunto, você não vai conseguir. Um trabalho colaborativo. A gente está pesando tanto no professor, só que esse professor vive uma situação maluca, né? Olha, eu tenho um colega, o Rony, que ele é professor de religião e ele dá 20 aulas por turno em 20 turmas diferentes. É porrada, nossa. Então, o cara tá ali dando 20 aulas por turma, para 20 turmas ele tem que fazer o planejamento, tem que avaliar 40 alunos, então 40 vezes 20. Ele tem que conseguir fazer estratégia, ele tem que fazer caderneta e o sistema da cidade dele não é nem digital. Então, é hercúleo. E daí chega para esse cara e diz assim, faça dezenas de avaliação aí, você que só tem 50 minutos com essa turma, é complexo. Acho que o professor, a gente cobra muito do professor, mas tem que ter uma consciência, assim, a família tem que ter uma consciência de apoiar o professor, de entender que esse professor vai mandar muito trabalho para casa, porque se ele é um professor bom, ele não vai se contentar com 50 minutos, então ele vai passar reflexões, vai passar pesquisa, vai passar atividades, e a família tem que acompanhar. E as autoridades têm que fazer a diferença, né? Então, o governo tem que fazer a diferença, a comunidade tem que fazer a diferença de melhorar a situação desse professor. Pô, 20 turmas é uma sacanagem, né? Imagina, esse cara tem 2 vínculos, provavelmente. Então, não são 20, são 40 turmas. Não são 800 alunos, são 1.600 alunos. É muito uma loucura. Então, tem o ideal e a gente tem que adaptar esse ideal à realidade que o professor encontra. Exatamente. São muitas... E uma das formas de talvez amenizar essa questão de muitas aulas, né, é o uso da tecnologia. Né? Sim. Então, no caso do professor, infelizmente, o sistema ainda é analógico, né?
Não é nem digitar. É corretivo, quando erra tem que fazer de novo. Então aí já dificulta mais, mas é uma das formas de você otimizar esse tempo é a utilização da tecnologia, né? Sim. Aplicativos que você pode utilizar para você tentar avaliar o aluno, né? Mas claro que tem que ter um perfil do professor, né? Saber conhecer essas tecnologias e também... Tá aberto, né? Tá aberto, né? E assim, a gente tem que ver que tem esse ponto de partida. Ou você parte para mudar ou vai continuar uma milacria, né? Então a gente precisa encontrar caminhos, mas que ainda esbarram em problemas estruturais, ainda esbarram no comportamento desses alunos de apoio familiar, ainda esbarram nas tecnologias que não existem, porque aqui no centro urbano todo mundo tem celular. Agora na escola rural não é assim. E se na escola rural não é assim, como é que você vai fazer, né? Qual vai ser o encontro? E as escolas que não têm computador, e que não têm impressora, e que... É uma porrada. Então, tem todos esses lados que fazem parte da avaliação também, de entender por que a gente também não consegue progredir a passos largos. E que não é um problema só de escola pública. Escolas particulares, escolas caras, esbarram no mesmo problema, seja número de alunos, seja falta de tecnologia, seja falta de recursos, seja a falta de compreensão que a avaliação não é só uma prova. Tem muito disso. É isso, né? Então tá, gente. Até a próxima. Tchau. Se inscreve no canal.